Oi, tudo bem? Eu sou a Helena, eu tô mais de Física aqui do projeto e nesse vídeo vamos dar introdução à óptica. Primeiramente, óptica é a parte da física que trata os fenômenos que têm como causa determinante a energia radiante, em particular, a luz. Nesse vídeo nós vamos ver a diferença entre raio de luz e feixe de luz e como podemos classificar os feixes de luz, além de classificarmos os diferentes tipos de meio e os diferentes tipos de fonte. Vamos ver também os princípios ópticos. Os raios de luz nada mais são que retas orientadas, que determinam a direção e o sentido da propagação da luz. Já o feixe de luz é o conjunto dos raios de luz. Podemos classificar os feixes de luz em 3 tipos. Um deles é o cônico divergente, que acontece quando os raios de luz saem de um ponto e vão para diferentes direções. Temos também o cônico convergente, que acontece quando os raios convergem, ou seja, se encontram em um ponto. Eu gosto de associar os feixes de luz com o caminho de pessoas. Por exemplo, quando você briga com alguém, você está no mesmo ponto que ela. Mas com essa briga, vocês vão para lugares diferentes. Então, vocês vão divergir. Vocês divergiram em algum assunto, então por isso vocês brigaram. Daí vocês foram para caminhos diferentes. Já quando vocês querem resolver essa briga, vocês estão em lugares diferentes, mas vocês vão conversar. Então vocês vão para o mesmo ponto. Vocês vão convergir para conversar e fazerem as pazes. Por último, nós temos os feixes cilíndricos, ou também paralelos, que são raios que nunca se encontram. Agora vamos ver as classificações dos meios. Nós temos 3 meios: o meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. No meio transparente, nós conseguimos ver com nitidez os raios de luz. No meio translúcido, os raios de luz se perdem um pouco. E no opaco, os raios de luz não conseguem passar. Um exemplo de meio transparente é o ar. Um exemplo de um meio translúcido é a neblina. E um exemplo de meio opaco é a madeira. Agora vamos para as fontes de luz. Nós temos 2 tipos de classificação para a fonte de luz. Nós temos as fontes primárias e as fontes secundárias. Se o objeto for uma fonte primária, isso significa que o objeto ele emite a luz. Se o objeto for uma fonte de luz secundária, isso significa que ele não tem luz própria, ou seja, ele só reflete a luz de uma fonte primária. Um exemplo de fonte primária é o Sol e as estrelas. Um exemplo de fonte secundária é a Lua, como também os planetas. Agora nós vamos ver os princípios ópticos. Um desses princípios nos diz que a propagação da luz é retilínea, ou seja, que a luz se propaga em linha reta, não faz curvas. Nós podemos entender esse princípio no nosso dia a dia. Ao andarmos na rua em um dia ensolarado, nós vamos perceber que nós temos sombra. Se formos imaginar que a luz pudesse sim desviar de objetos e não ter a sua propagação retilínea, nós iríamos perceber que nós não iríamos ter sombra, porque ao encontrar com a gente, a luz iria se desviar e se encontrar de novo atrás da gente, iluminando assim o que estivesse atrás de nós. Temos também o princípio da reversibilidade, que nos diz que a trajetória descrita por um raio de luz independe do sentido da sua propagação. Um exemplo desse princípio é quando nós sentamos no banco de trás de um carro e, através do retrovisor, conseguimos enxergar o motorista. E ao conversarmos com o motorista, ao olhar ao retrovisor, também consegue nos enxergar. Assim, podemos dizer que os raios de luz vistos por mim e pelo motorista são os mesmos, porém o seu sentido é alterado. Por último, nós temos o princípio da independência da luz, que nos diz que a propagação dos raios de luz é feita de modo independente. Isto é, cada raio de luz se propaga como se os outros não existissem. Vamos ver esse princípio muito frequente no nosso dia a dia. Se vamos numa festa e temos 2 holofotes, como se acender um holofote assim e outro aqui. Eles vão se cruzar, porém no chão não vai haver interferência, um independe do outro.